Bem-vindos ao nosso canal Madarushi Anime. Classe do objeto. Safe. SCP-Safe ou seguros são anomalias que são facilmente contidas. Os SCPs seguros necessitam de uma segurança menor que outros SCPs, tanto que alguns ficam soltos pela Fundação ou possuem horários livres para caminharem pelo seu site, sem proporcionar perigo algum para os agentes. Classe do objeto. Euclid. Os SCPs Euclid são anomalias que exigem mais recursos e esforços dos agentes para serem contidas. Os SCPs Euclid também podem ser entendidos como anomalias em que a contenção nem sempre é fiável. Geralmente os Euclid são SCPs que os agentes não possuem muito conhecimento sobre. Porém, todas as anomalias que possuem autonomia e sabem pensar e agir por conta própria são classificados como Euclides. Classe do objeto. Keter. Os SCPs Keter são anomalias que são excessivamente difíceis de serem contidas e possuem procedimentos de contenção frequentemente extensivos e complexos. A Fundação geralmente não consegue conter bem estes SCPs. Essas anomalias possuem um entendimento desconhecido por parte dos agentes, e geralmente a Fundação não possui tecnologia suficiente para sua contenção total. Classe do objeto. Taumiel. Os SCPs Taumiel são anomalias que a Fundação usa para conter ou controlar outros SCPs. Objetos classe Taumiel é classificada para os mais altos níveis da Fundação, e suas localizações, funções e status atuais são conhecidos por poucos funcionários da Fundação, tirando o Conselho O5. Classe do objeto. Neutralizado. Os SCPs neutralizados são objetos que não são mais anômalos, ou por serem intencionalmente ou acidentalmente destruídas ou desabilitadas. Classe do objeto. Apollyon. Os SCPs Apollyon são anomalias que não podem ser contidas. Esses objetos possuem uma dificuldade tão extrema que deixa sua contenção impossível. Os Apollyon não possuem dados concretos sobre a sua contenção. Ou seja, esses objetos possuem um grande perigo para a humanidade. Classe do objeto. Explicado. Os SCPs explicados são anomalias que são completamente entendidas, ao ponto que seus efeitos são explicáveis por ciência convencional ou fenômenos que foram desacreditados ou falsamente confundidos como uma anomalia. Classe do objeto. Archon. Os SCPs Archon são anomalias que não devem ser contidas, mesmo que elas sejam capazes de serem contidas. A contenção desses SCPs teria um impacto desastroso na existência continuada da humanidade. Ou seja, você literalmente quebrará o mundo se você o contiver. Classe do objeto. Eparch. Os SCPs Eparch são objetos que não são anômalos, mas que estão relacionados e atuam como evidência de fenômenos anômalos. Classe do objeto. Era. Os SCPs Era são anomalias hostis, mas de alta utilidade para a Fundação. Classe do objeto. Mexor. Os SCPs Mexor são anomalias que foram divididas em outras várias anomalias. Essas anomalias não podem ser colocadas juntas, pois causariam um grande impacto na humanidade. Classe do objeto. Xenon. Os SCPs Xeno são anomalias que têm dificuldades de contenção médias, mas representam uma ameaça baixa. Classe do objeto. Desconhecido. Os SCPs que possuem classe desconhecida são geralmente anomalias que não se encaixam em nenhuma classificação de contenção.